Os seres mais malignos no livro do Apocalipse. Número 1. Apollyon. Apollyon ou Abaddon tem os mesmos pensamentos de destruição, tormento e perversidade. Abaddon é um demônio que serve a Satanás e tem controle sobre um abismo que contém estranhos gafanhotos. Disse que esses gafanhotos aparecerão nos últimos dias. Abaddon, no Antigo Testamento, parece significar a personificação da destruição. Já no livro do Apocalipse temos uma descrição melhor de quem seria esse terrível anjo. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome, em hebraico, é Abaddon, e em grego, Apollyon. Apocalipse 9, verso 11. Abaddon, escrito em hebraico, significa destruição, enquanto que Apollyon, escrito em grego, significa destruidor rei, fazendo-nos crer que esse ser seria o responsável maior pela causa de toda a destruição vindoura no tempo do fim. Isso mostra que o campo do inimigo é organizado com o título de rei. No livro de Daniel, conhecemos o príncipe da Pérsia, que também é um demônio de alto escalão. Os termos rei e príncipe mostram conexões com um reino, o que claramente mostra um reino com forças que nos opõem. O livro do Apocalipse contém uma linguagem simbólica através do uso contínuo de alegorias, e assim podemos visualizar o que de outra forma seria incompreensível. Apesar da importância do livro do Apocalipse, muitas pessoas têm ignorado os ensinamentos constantes no referido livro, devido à sua natureza altamente metafórica, acreditando que os símbolos são muito obscuros para transmitir uma mensagem clara. Mas temos que dizer que isso não é inteiramente verdade. A partir de um estudo mais detalhado no livro, fica evidente que o livro se constitui em 4 categorias de textos. Alguns são óbvios em seu significado, como por exemplo a alusão ao dragão ou à serpente como sendo o diabo. Da mesma maneira que o lago de fogo é o inferno, o grande trono branco é o assento de julgamento do Senhor e perspectivas semelhantes a estas. Alguns outros trechos, contudo, são explicados no contexto, como por exemplo as estrelas, que por muitos teólogos são consideradas os anjos, enquanto os castiçais são igrejas, e os selos as trombetas, e as taças são referidas como desastres para ambientar o contexto. No livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 8 e 9, que é quando Apollyon aparece no livro das Revelações, João descreve um período durante os últimos tempos em que os anjos tocam 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a aproximação de um novo julgamento que cairá sobre os habitantes da terra. Logo após o 5º anjo tocar sua trombeta, uma estrela cai do céu na terra. Esta estrela abre o abismo, liberando um batalhão de soldados demoníacos semelhantes a uma praga de gafanhotos, parecendo cavalos preparados para a batalha. Nesse momento, já havia acontecido saraiva e fogo misturados com sangue, lançados sobre a terra. 1/3 da terra já teria sido queimada, 1/3 das árvores também foram queimadas, e toda a grama verde destruída. Esse evento marca o começo do fim, durante o qual Satanás e os exércitos serão liberados. A ele será permitido levar aqueles que rejeitam Cristo como rei durante a purificação de toda a terra. Esses seres terão a autoridade para infligir tormento inimaginável em qualquer pessoa que não possua o selo de Deus. O ser conhecido como Abaddon ou Apollyon tem domínio sobre o abismo e é também reconhecido como o líder dos enxames de gafanhotos que nele habitam. Como ele é o rei dos gafanhotos e tem o nome de Abaddon, ele é um líder de demônios de alto escalão. Juntos, os selos, trombetas e taças dos últimos tempos compõem o grande dia da ira de Deus e servem para julgar o reino ímpio do anticristo. O Abaddon, ou Apollyon do Apocalipse, é um demônio real, que um dia imporá uma dor real a pessoas reais durante o julgamento real de Deus. O tormento dos gafanhotos será permitido pelo período de 5 meses. A vida útil dos gafanhotos será de 5 meses. E a estação de duração em que os gafanhotos atacarão é de 5 meses. A angústia e agonia não durarão apenas alguns dias, mas enquanto os gafanhotos continuarem a existir. Ao que parece, a única maneira de findar o ataque desses gafanhotos de Abaddon será quando os próprios atacantes terminarem de causar sua destruição. O tormento é tão excruciante que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão intenso que as pessoas desejarão estar mortas. Eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Está claro e consistente na Bíblia que os demônios existem. Eles são entidades que se opõem à supremacia de Deus
e buscam realizar sua rebelião ímpia, influenciando as pessoas a viver de maneiras que contradizem as intenções declaradas de Deus. Ao mesmo tempo, eles permanecem sob seu controle e podem ser usados para executar o plano divino. Os demônios desejam nos afastar de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações, atormentando e nos assustando. Como seus homólogos, as características de um demônio são espirituais, imutáveis e imortais. Os demônios não são oniscientes e seu poder é limitado ao que Deus permite. Número 2. Satanás. Muitos fatos importantes sobre Satanás são revelados em Apocalipse 12. Durante uma rebelião antes do mundo começar, Satanás e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Apocalipse 12, versículos 3 a 4. Outra vez o arcanjo Miguel e seu exército de anjos travarão guerra contra Satanás e seus demônios, e desta vez Satanás será permanentemente excluído do céu. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 9, versículos 7 a 10. Satanás tentará impedir que Deus cumpra seu reino terreno, mas Deus prevalecerá. Para captarmos melhor a função do diabo no propósito divino, devemos olhar para 3 fatos que Jesus compartilhou sobre Satanás que muitos não sabem. Primeiro, Satanás é um mentiroso e o pai das mentiras. Vocês têm o diabo por pai e querem cumprir o desejo de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, verso 44. Cada mentira que Satanás conta tem o objetivo final de levar à sua destruição e arruiná-lo. Esse é o objetivo final de Satanás. Vemos essa dura realidade em Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Além disso, a verdadeira natureza de Satanás é trazida à nossa atenção em João 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segundo, Jesus nos permite saber que Satanás é um assassino. Novamente, João 8, 44 é que nos esclarece acerca disso. Vocês têm o diabo por pai e querem cumprir o desejo de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás não pode realmente dar vida, ele só traz morte. Ele chama a morte espiritual de anjos e humanos. No Éden ele já o era assim. Cristo disse que ele era um assassino desde o princípio, provavelmente referindo-se a tudo o que aconteceu em Gênesis 13:4, incluindo o assassinato de Abel. Satanás mantém uma grande posição sobre o homem e os anjos, mas com seu caráter pervertido, como mentiroso e assassino, ele continua pecando e se opondo a Deus. Deus limita seu lugar e poder no universo. Terceiro, Jesus nos permite saber que ele o viu cair do céu. Isso é encontrado em Lucas 10, verso 18. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus está se referindo à queda de Satanás do céu. Ele provavelmente tinha em mente o trecho constante em Isaías 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi lançado à terra, você que derrubou as nações? Lúcifer se levantou em seu orgulho, mas Deus o expulsou de seu lugar original no céu. A declaração de Jesus em Lucas 10, 18 fala de sua preexistência e da vitória do Senhor sobre o poder de Satanás de maneira geral.
A Bíblia descreve como os cristãos devem estar cientes dos planos de Satanás, estar alertas e de mente sóbria. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Número 3. O falso profeta. O falso profeta é trazido ao nosso conhecimento em Apocalipse 13, versículos 11 a 8. O texto diz que ele emergirá da terra em vez do mar, e embora irá parecer manso, suave e benevolente, ele possuirá chifres indicando sua verdadeira identidade. Os chifres também representam que ele exercerá poder no mundo. O próprio Jesus especificamente alertou os crentes para ficarem atentos aos falsos profetas que podem parecer inocentes, mas podem ser altamente destrutivos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15. O falso profeta é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, como por exemplo fazer fogo cair do céu à vista das pessoas. O fato é que ele enganará a muitos. A Bíblia diz que ele construirá uma imagem do anticristo para a adoração, fará com que essa imagem tenha vida, e tal qual nos tempos de Daniel, exigirá que todos adorem a essa imagem. O falso profeta também forçará todos a receberem uma marca permanente de alguma forma, assim como os escravos fizeram no tempo de João, e isso irá demonstrar total devoção ao anticristo, e, consequentemente, implicará em renúncia direta a Deus. Segundo teólogos, somente aqueles que receberem a marca poderão realizar transações comerciais. No entanto, aceitar a marca resultará em morte eterna, conforme consta em Apocalipse 14, verso 9 e 10. A Bíblia deixa claro que os seres humanos compreenderão plenamente que, ao aceitar a marca, eles estão aceitando não apenas um sistema econômico, mas também um sistema de adoração que rejeita Jesus Cristo. O número da besta nos é trazido revelado em Apocalipse 13. Satanás é o antideus, a besta é o anticristo, e o falso profeta é o anti-espírito. A trindade ímpia perseguirá os crentes e enganará muitos outros, levando-os à perdição eterna. Porém, o reino de Deus triunfará. Número 4. O anticristo. Qual é a identidade do anticristo? Como poderemos identificá-lo durante a tribulação? O anticristo é um homem. Segundo a Bíblia, ele surgirá para unir o mundo sob uma única autoridade. Como seu pai, o diabo, esse tirano mundial irá se disfarçar como um anjo de luz, mas, como os demônios são, em algum momento agirá de acordo com sua verdadeira natureza maligna. Quem é o anticristo? O anticristo é alguém que se opõe a Cristo. Ele se oporá abertamente a Cristo, enquanto se apresenta com o Cristo. O anticristo fará tudo em seu poder para fazer correspondência ao seu nome, enquanto Satanás liderará as forças do mundo na batalha do Armagedon. O anticristo perseguirá e torturará, e quando ele aparecer, as pessoas o seguirão como moscas ao mel e farão qualquer coisa que ele peça. Como Daniel prevê, esse ser maligno, que também significará um líder mundial, será conhecido por sua eloquência, que atrairá a atenção e admiração do mundo. Daniel continua dizendo que, além de falar em termos exagerados, ele também falará arrogantemente contra Deus. O apóstolo João descreve-o de forma semelhante no livro do Apocalipse, conforme capítulo 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir por 42 meses. O anticristo é descrito como um homem cuja aparência era maior do que a de seus irmãos. Ele será extremamente irresistível às massas devido à sua personalidade carismática, habilidades de fala e aparência excepcionalmente boa. O apóstolo João acrescenta à conta de Daniel das atividades blasfemas do anticristo, afirmando que todos os vivos serão obrigados a adorá-lo. O anticristo é referido como uma besta em Apocalipse 13, versículos 1 a 8, e convenhamos, é uma descrição extremamente adequada. Durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, o anticristo personificará o próprio Satanás. A Bíblia, em 2 Tessalonicenses, nos diz que a vinda do ímpio é segundo a operação de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira. Isso é a prova de que o anticristo progredirá de líder regional para um líder mundial, um tirano global implacável, e, finalmente,
será considerado um deus por seus seguidores. Sua ascensão ao poder será silenciosa, passando despercebida no início, e até mesmo aqueles mais próximos da ação não conseguirão ver isso. Ele emergirá da população comum, pois é isso que prevê João em Apocalipse 13. Eu estava na praia do mar quando vi uma besta sair do mar. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e em suas cabeças nomes blasfemos. O mar, na imagética bíblica, representa a massa geral da humanidade, ou mais especificamente as nações gentias que adorarão o anticristo. De acordo com Apocalipse, ainda, todos os que habitam na terra o adorarão. Segundo o livro de Daniel, o anticristo é um líder de culto, e falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele falará contra o verdadeiro Deus do céu. A terminologia sugere que ele tentará se elevar ao nível de Deus e fará declarações a partir desse lugar. O anticristo se opõe e se exalta sobre tudo o que é de Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele aceitará a adoração das pessoas do mundo. A Bíblia nos alerta sobre o surgimento do anticristo e exorta os cristãos a estarem vigilantes e prontos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes na fé, permanecer fiéis ao Senhor e rejeitar as mentiras e enganos do inimigo. Jesus disse em João 16, verso 33, "Tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Devemos manter nossos olhos em Jesus, o verdadeiro Rei e Salvador, e confiar em sua vitória sobre todas as forças do mal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. E se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento acerca das Sagradas Escrituras, você precisa adquirir agora mesmo o livro Reflexões Teológicas, onde você aprenderá a descortinar a inerrante palavra de Deus de forma descomplicada e correta. Adquira o livro com valor promocional no link na descrição deste vídeo. E aqui na tela final, você pode conferir um vídeo que explora e explica os mistérios dos Nefilins, os conhecidos gigantes da Bíblia. Não perca, você ficará surpreso ao descobrir esses 10 fatos acerca desses misteriosos gigantes. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.